Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana. Vou começar com algumas informações aqui, meus amigos, sobre exopolítica, tá? Para iniciar. Muito bem, que estão pendentes, inclusive. Eu até comentei, mas eu não trouxe a notícia para vocês. Algumas coisinhas aqui que eu acho importante, que são relevantes. Documento inédito sustenta a alegação de Elizondo. Tá tudo contribuindo, tudo colaborando para você, né, Elizondo? Quando você trouxe esta narrativa, essa retórica de que os OVNIs são hostis, né, que a tecnologia reversa não foi alcançada com sucesso, você simplesmente está contribuindo com o sistema. Por isso que você está, você está sendo tão bem recebido, tão bem quisto pela grande mídia. É impressionante. Tá? E tudo que é jornal, meus amigos, tudo que é jornal, CNN, Fox News, impressionante, todo mundo abraçando a narrativa do Luiz Elizondo. Agora ninguém quer saber do Michael Salla, por que será? Michael Salla não tem essa notoriedade, esse espaço todo que o Luiz está tendo. Né? O Dr. Greer muito menos. Né? E olha que o Dr. Veja só, o Luiz Elizondo é um denunciante. O Dr. Greer já apresentou centenas de denunciantes militares, com patente até maior do que o do Luiz Elizondo. Só que o Dr. Greer não tem espaço nenhum na grande mídia. Agora o Luiz Elizondo tem. Por que será? Porque ele atende a agenda do sistema. Estão compreendendo? Esta é a verdade. E está aparecendo aqui novas evidências que respaldam as suas alegações. Impressionante, do nada começa a aparecer, porque a divisão que ele pertenceu, a TIP, que é a sigla, agora apareceu um documento, do nada, comprovando que esta divisão, que ele supostamente teria participado, existiu de verdade. Estou resumindo aqui o assunto. Está aqui o documento, meus amigos. O memorando afirma que a TIP era um programa com foco estratégico em tecnologia além da próxima geração. Então existe de verdade. Nas áreas de elevação, propulsão, camuflagem e efeitos humanos. E buscava informações sobre sistemas aéreos inexplicáveis ou desconhecidos. Então já faz essa associação com os UAPs, né, ou OVNIs. De todos os elementos do Departamento de Defesa, DOD, para fins de análise e exploração de inteligência. Que coisa! Tudo colaborando com você, hein, Luiz Elizondo. Sensacional. O sistema está dando uma forcinha, porque você está alavancando a narrativa de invasão fake, e que os OVNIs, né, as entidades não humanas, agora não é mais extraterrestre, entidades não humanas, são hostis. Então, elas são perversas, são demônios, seres do mal. Que coisa feia, hein, Luiz Elizondo? Muito feio mesmo. Que está mais detalhes sobre o artigo, estou resumindo para vocês, porque eu já citei, inclusive em outra ocasião. Então, sinceramente, acho que não é necessário ler todos os detalhes. Muito bem. Especial completo, Confissões de um Caçador de OVNIs. Esta é uma entrevista muito informativa de Luiz Elizondo com o Ross Coulthart também, lógico, não poderia deixar de faltar, o grande jornalista Ross Coulthart, australiano, ativista da causa de OVNIs. E é bom enfatizar aqui, meus amigos, que muito provavelmente o Luiz Elizondo não é uma pessoa perversa. Ele não está simplesmente sendo usado. Eu não acho que ele está fazendo isso de propósito. É o que ele viu, é o que ele experimentou, é o que ele conhece. Né? E geralmente eles fazem assim mesmo já para preparar o indivíduo com as informações apropriadas para servir o sistema. Então, informações que não convém, sinceramente, não ia chegar até o Luiz Elizondo. Então, eles fazem uma espécie de seleção de informações já para prepará-lo para ser um denunciante pró-sistema. Pré-condicionado, pré-fabricado. Elizondo repete as conclusões de seu novo livro, iminente, de que as naves de OVNIs, espécimes biológicas não humanas, foram recuperados e estão a ser estudados em instalações corporativas e militares, e nomeia alguma das empresas aeroespaciais envolvidas em todo o mundo. Elizondo parece ter feito parte de uma iniciativa do Pentágono para divulgar parte da verdade sobre os OVNIs, mas foi frustrado por facções mais poderosas do Estado Profundo, segundo o Michael Salla, mas isso aqui é um post anterior. O Michael Salla mudou completamente ao decorrer do assunto,
E agora ele está realmente concordando plenamente comigo, como vocês vão perceber. Porque contra fatos não há argumentos. Tenho total empatia com o sacrifício do Dom Elizondo, que fez expressar de um cargo assalariado em tempo integral e tal, tudo bem. E de fato ele está fazendo isso, meus amigos. Ele está sendo sincero. Ele está sendo sincero, é o que ele conhece, é o que ele experimentou. A questão é que ele está sendo usado para implantar, para alavancar uma narrativa que contribui com o sistema. Muito bem. E aqui tem um post do Rony Vernetti, ufólogo brasileiro, um general da Força Aérea Brasileira, foi quem informou o chefe de investigação de OVNIs do governo dos Estados Unidos, Luiz Elizondo, sobre os casos de ataques de luzes em colares, no Pará. E aí a Operação Prato, no final da década de 70. Estou fazendo uma alusão à Operação Prato. Muito bem. Uma das ocorrências da Operação Prato. Elizondo disse que a Força Aérea mentiu em seu relatório ao dizer que nada havia acontecido lá. O tal general que foi citado da Força Aérea, que Elizondo encontrou, era na verdade general do Exército Paulo Roberto Iog Uchoa. Tá a fotinho dele aqui para vocês. A gente sabe que esse caso foi um caso icônico da ufologia brasileira, onde OVNIs estavam hostilizando a população local através de feixes de luz. Um feixe de luz que queimava as pessoas. Vários casos reportados, e isso era feito, segundo o Dr. Gary Nolan, para alterar o DNA das pessoas. Ok? Esta aqui é a verdade. Muito bem. E aqui um post do Dr. Michael Salla sobre Robert Kennedy Jr. Um post realmente bombástico. É o propósito do Robert Kennedy Jr. ao lado do Loirão. O que ele de fato fará quando o Loirão supostamente assumir a presidência? Qual vai ser a sua função? A função dele é trazer as Mad Bets, segundo o Dr. Michael Salla. Isso faz muito sentido. Isso se você for linkar com o seu último discurso. Vale a pena ouvir o discurso de Robert Kennedy, suspendendo sua campanha presidencial por muitas razões justificáveis, e porque ele estava endossando a campanha presidencial de Loirão. O que eu quero focar é na crise crônica de saúde dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas no mundo. E no futuro papel do Robert Kennedy Jr. em acabar com ela. Olha só, que propósito nobre. Robert Kennedy Jr. está certo sobre as Big Pharmas. E as Bigs também, a questão das empresas alimentícias, conspirando para deixar os americanos doentes. Qual será a solução? Acho que Robert Kennedy Jr. trabalhar junto com o Loirão para introduzir nova geração de tecnologias de saúde. E qual seria essa nova geração de tecnologia de saúde? É óbvio que é as MedBed, não há dúvida. Algumas das quais foram usadas em programas espaciais secretos e ou derivam de assistências extraterrestres. Várias fontes me disseram que a tecnologia MedBed não é uma lenda urbana, e eu já trouxe uma live inteira mostrando isso para vocês, os princípios científicos da MedBed. É só procurar no acervo do canal. Inclusive, isso é uma live recente. Está pronta para ser liberada, mas, porém, sempre tem esse porém, os inimigos da humanidade, a DS, né, conhecida como Deep State, está impedindo. E isso é preciso primeiro ser removido. É como eu sempre falo aqui, meus amigos, não tem como vir MedBed com Deep State operando, tá? Com corporações operando, corporações fármacos, não tem como, né? FDI, impossível, simples assim. Primeiramente, antes, essas instituições têm que cair por inteiro. Aí sim, essas tecnologias revolucionárias podem ser implantadas. Acredito que uma aliança Loirão e Kennedy percorrerá um longo caminho para liberar muitas tecnologias de saúde suprimidas, incluindo as MedBed, que resolverão rapidamente muitos problemas crônicos de saúde. Tal aliança também acelerará a divulgação dos extraterrestres. Aliás, a revelação das tecnologias caminha junto com a revelação dos extraterrestres. Praticamente, as duas agendas vão ocorrer simultaneamente. É bem interessante. Aliás, estão atreladas. Não tem como separar uma coisa da outra. Michael Salla.
Isso aqui é bem interessante, né? É bem interessante. Mas agora eu vou dar uma pausa aqui nas informações de exopolítica e vamos falar um pouquinho agora das notícias de geopolítica, porque a exopolítica, queira ou não, é um complemento da geopolítica, como eu já falo, de longa data, porque a exopolítica tenta triangular, é uma metodologia científica que tenta triangular informações que são totalmente verificáveis. Muito bem. Não é o disse que disse. Vamos continuar aqui. Robert Kennedy Jr. destrói as Big Pharma e também as indústrias alimentícias. Discurso épico de apoio a Loirão. Aqui da prosa do Amargedon. Bem interessante. Foi uma aula magistral absoluta e uma análise estatística precisa de quão terrível é a nossa situação em relação à saúde pública, a verdadeira saúde pública. Palavras de Robert Kennedy Jr. Estamos em cerca de 79, no 79º lugar em termos de resultados de saúde, atrás da Costa Rica, então os Estados Unidos está atrás da Costa Rica, Nicarágua e da Mongólia, está pior que a Mongólia, e de outros países, nesse requisito. Ninguém tem um fardo de doenças crônicas como nós. Está crítico a situação lá na América. E durante a... Quê? Esquisito. A coisa está esquisita na América. Nesse quesito. Tá ok. Nesse quesito. Muito bem. E durante a PAN do COVID, tivemos a maior contágio de corpos de qualquer país do mundo. Tivemos 16% de desencarnes por COVID. E temos apenas 4,2% da população mundial. O CDC diz que isso acontece porque somos as pessoas mais doentes do planeta, cheio de comorbidades. Temos a maior taxa de doenças crônicas do planeta. E o americano médio faleceu de COVID, tinha 3,8 doenças crônicas. Então essas eram as pessoas que tiveram colapso do sistema imunológico, que tinha disfunção mitocondrial e nenhum outro país tem algo semelhante. Olha que coisa. 2/3 dos adultos e pequenos americanos sofrem de problemas crônicos de saúde. Palavras de Robert Kennedy Jr. Há 50 anos, esse número era inferior a 1%. Passamos de 1% para 66%. Um número injustificável. Na América, 74% dos americanos estão agora com sobrepeso e obesos. A obesidade é um problema muito sério nos Estados Unidos. Lá é a cultura do fast food, e isso ajuda bastante. E também 50% dos nossos filhos. Há 120 anos, quando alguém era obeso, como era mandado para o circo. Pois bem, né? Palavras do Robert Kennedy Jr. Literalmente foram feitos relatos de casos sobre eles. A obesidade era quase desconhecida. No Japão, a taxa de obesidade infantil é de 3%, em comparação com 50% nos Estados Unidos. No Japão, apenas 3%. Nos Estados Unidos, 50%. Aqui, metade dos americanos tem pré-diabetes, ou diabetes tipo 2. Quando meu tio era presidente, né, o JFK, eu era menino. O diabetes juvenil era efetivamente inexistente. Um pediatra típico veria um caso de diabetes durante toda a sua carreira. Uma carreira de 40 ou talvez 50 anos. Hoje, um em cada 3 pequenos que entra pela porta do seu consultório é diabético ou pré-diabético. E a doença mitocondrial causou diabetes e também está causando a doença de Alzheimer, que agora é classificada como diabetes. E está custando mais a esse país do que o orçamento dos nossos militares todos os anos, sem falar do prejuízo financeiro. E quem lucra com isso são as Big Pharmas, obviamente, as indústrias alimentícias, é coisa terrível, né? Um verdadeiro ciclo do mal. Ninguém está falando sobre isso. Faz de conta que não existe. 1 em cada 22 pequenos na Califórnia tem autismo. E isso é uma crise de 77% dos nossos pequenos. Não podem ou são demasiadamente deficientes para servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O que está acontecendo com o nosso país? E por que isso não aparece nas manchetes todos os dias? Porque não... Sinceramente, porque Robert Kennedy Jr., isso não convém ao sistema, né? Então deixa para lá. Ele me pareceu um homem determinado a fazer justiça nesse mundo, através de uma limpeza das agências reguladoras corruptas, que conspiraram com a indústria privada para tornar o nosso povo doente.
apático e burro em pró do lucro, sem falar da doutrinação nas universidades. E do controle social. Exatamente. Então, some essa informação, vamos somar essa informação com a informação, vamos linkar, na verdade, essa informação com a informação do Dr. Michael Salla. Parece que este é o homem. Este é o homem que, de fato, vai trazer à baila as tão sonhadas Mad Bed. Fantástico. A sua incumbência, a sua missão, Robert Kennedy Jr. Você é um predestinado. Vai ficar na história, obviamente. Vai fazer parte da história. Vai ser um marco da história da humanidade. Vai fazer parte dos anais da história da humanidade. BRICS. Agora vamos falar um pouco de economia. BRICS, pagamentos em yuan chinês superam o dólar americano em 2,5%. A desvalorização está num processo bastante acelerado. O URSS começou a aceitar integralmente o yuan chinês para pagamentos depois que os Estados Unidos pressionaram sanções à sua economia em fevereiro de 2022. Vários outros países de desenvolvimento, incluindo seus homólogos do BRICS, Índia, Brasil, liquidaram o comércio em yuan chinês para o petróleo bruto. A Índia até economizou 7 bilhões de dólares em câmbio usando o yuan chinês e não o dólar americano para adquirir petróleo a preços bem mais baratos do URSS. O yuan chinês foi responsável por 42% de todas as transações internacionais, iniciadas no URSS em 2023 e 2024. O dólar americano foi responsável por 39,5% de todas as liquidações transfronteirísticas feitas pelo URSS. Membros do BRICS. Durante o mesmo período, o dólar americano diminuiu 2,5%, tornando o yuan chinês a moeda mais usada no URSS em 2023, 2024, para se desvencilhar do domínio do dólar. Sem falar que, somado também à questão, vinculado à questão que o acordo petrodólar com a Arábia Saudita se findou, é uma questão de tempo para que todo o sistema babilônico financeiro entre em colapso. Segundo Benjamin Fulford, vai entrar em colapso ainda esta semana. É claro que não é uma informação verificável, mas vale a pena ficar, sim, atento, porque isto é uma possibilidade totalmente plausível. Pois bem. E, meus amigos, efeito Robert Kennedy Jr. nos Estados Unidos. Aqui, fonte Fox News. Ex-democrata, espero que mais democratas que têm amor pela humanidade façam o mesmo. Seguindo o exemplo do Robert Kennedy Jr. Tulsi Gabbard apoia Loirão na corrida presidencial de 2024. Ex-congressista pelo Partido Democrata, a Tulsi Gabbard, declarou oficialmente seu apoio e endosso à candidatura de Loirão a presidente dos Estados Unidos. Impressionante. A democrata que se tornou independente, a Tulsi Gabbard, ex-congressista do Havaí, apoiou o ex-presidente Loirão na corrida presidencial de 2024 contra sua vice-presidente Kamala Harris. Palavras dela. Nós, como americanos, sempre foi democrata a vida inteira, deputada democrata. Mudou, novo posicionamento, consciência, colocou a mão na consciência, percebeu que estamos num momento decisivo e fez a escolha certa. Nós, como americanos, devemos unir para rejeitar essa cultura anti-liberdade de retaliação política e abuso do poder. Não podemos permitir que nossos pais sejam destruídos por políticos que colocarão seu próprio poder à frente dos interesses do povo americano. Nossa liberdade e nosso futuro, fecha aspas, disse Gabbard na conferência da Guarda Nacional em Detroit, na segunda-feira. O apoio de Gabbard veio no terceiro aniversário do atentado que desencarnou 13 militares dos Estados Unidos após a caótica retirada da guerra do Afeganistão. Abre aspas. Estou orgulhosa, no caso, de estar aqui diante de vocês hoje. Seja você um democrata, um republicano ou um independente, disse Gabbard. Se você ama nosso país, independente da sua ideologia, se você faz parte do Partido Democrata ou se você é um independente, disse Gabbard. Se você ama nosso país, como eu,
Se você preza a paz e a liberdade como nós, eu convido a se juntarem a mim para fazer tudo o que pudermos para salvar nosso país e eleger o presidente loirão. E mandá-lo de volta à Casa Branca, para fazer o trabalho duro de salvar nosso país e servir o povo. Fecha aspas. Emocionante isso aqui, meus amigos. Realmente sensacional. Tá aqui a foto dela, para vocês. Gabbard atuou como representante democrata pelo 2º Distrito Congressional do Havaí em 2013 a 2021, mas anunciou sua saída do partido em 2022, presta atenção, após denunciá-lo como uma cabala elitista e belicista. Quer dizer, ela por si só, por si mesma, percebeu esse partido aqui foi mancomunado, ele é simplesmente uma célula dos controladores globais, dos globalistas, dos elitistas, dos metacapitalistas. E eu não vou mais jogar o jogo deles. Sensacional. A senhora realmente tem o meu respeito e a minha admiração. A ex-democrata, que concorreu nas primárias presidenciais democratas de 2019 contra Harris, foi recentemente recrutado por Loirão. E ela disputou, olha, as primárias, para disputar a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Foi recentemente recrutado por Loirão para ajudar na preparação do debate antes do confronto com a vice-presidente no dia 10 de setembro, no Constitucional Nacional, na Filadélfia. Impressionante, meus amigos. Essa deputada, que era democrata, vai auxiliar, vai ser assessora do Loirão no debate contra Harris. Porque, com certeza, ela conhece todos os podres. Ela fazia parte do Partido Democrata. E ela foi selecionada pelo próprio Loirão para dar suporte, assessoria para o Loirão no debate, no próximo dia 10 de setembro. Espetacular. O apoio veio depois que o ex-democrata Robert Kennedy Jr. suspendeu sua candidatura presidencial independente em 2024 e deu seu apoio a Loirão. Por certo, é o efeito Robert Kennedy Jr. em ação. E eu acredito que mais democratas que realmente têm amor pela humanidade irão fazer o mesmo. Isso aqui é apenas o início de uma grande transformação, o último chamado. Meus amigos, as pessoas estão sendo chamadas. O último chamado, o último grande chamado. Você realmente vai permanecer nas trevas, porque a luz dá oportunidade. E a porta da graça, por assim dizer, ainda está aberta, para que as pessoas possam fazer a coisa certa. E você fez a coisa certa. Você realmente conseguiu fazer a leitura correta do que está acontecendo e tomou a decisão mais assertiva de todas, que é apoiar o Loirão. Maravilhoso. Está de parabéns aqui a deputada americana. Fantástico o seu posicionamento. Enquanto isso, meus amigos, na Usantia, Elonzinho, que é um soldado da luz, fazendo a diferença. Aqui, meus amigos, sombra de Ezra aqui, fonte para vocês. Ai, que coisa impressionante. Oficiais militares usantianos de alto escalão alegam que Elonzinho impediu um desastre nuclear na usina nuclear de Kursk ao desabilitar o acesso à internet para as forças usantianas. Isso aqui é impressionante. Meus amigos, oficiais usantianos estão dizendo que o Elonzinho sabotou as tropas usantianas porque ele percebeu que eles iriam fazer um atentado, isso seria um desastre sem precedentes, que iria atingir a Usantia, ia atingir a Rússia, ia atingir também grande parte da Europa. Seria um desastre sem precedentes, pior que de Chernobyl, muito pior. E o Elonzinho simplesmente fez o quê? Cortou a internet e a operação não pôde ser concluída. Sensacional. Os usantianos estão culpando o Elonzinho pelo revés na região de Kursk, supostamente 24 horas após entrar em território russo. O Starlink foi desabilitado, ou seja, desligado exatamente nesse momento, impedindo de coordenar adequadamente seus drones. Sensacional. Aí tem gente ainda que alega que o Elonzinho trabalha para o sistema. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O Elonzinho fez uma enquete, falando em Elonzinho, ele fez uma enquete na sua plataforma X,
sobre quem as pessoas irão votar. Mais de quase 6 milhões de votos. Bastante gente, hein? Resultado, ele colocou aqui, trunfo, né? Vocês entenderam quem é, né? Loirão, 73,2%. Kamala, 26,8%. Talvez esse seja um número mais próximo da realidade. E é óbvio que isso não vai aparecer na grande mídia. Muito bem. Meus amigos, como eu falei para vocês, é o último chamado. E tem muitas pessoas que estão ouvindo este último chamado e tendo uma mudança de postura. Aqui, Espaço Liberdade, aliás, várias fontes diferentes falando sobre isso, inúmeras fontes diferentes. Última hora, Mark Zuckerberg, fundador do Face, do Instagram também, acaba de assumir que o governo B.D. Harris pressionou suas equipes a censurar conteúdo nas plataformas. É aqui urgente. Mark Zuckerberg pede desculpas e emite comunicado afirmando que a administração B.D. Harris, muita pressão, e a gente sabe que a pressão é muito forte mesmo, forçou o Face a censurar os americanos. O Facebook censurou os americanos, o Facebook censurou a história do laptop do Hunterzinho, filho do BD, filho do BD, como vocês conhecem muito bem. Será que é o medo pelo retorno de Loirão? Muito provavelmente, muito provavelmente. Eu aqui, meus amigos, não quero saber dos motivos. Tá? Por que ele está fazendo isso? O importante é que ele está fazendo. É isso que importa. Eu não estou aqui para julgar a vida pregressa de ninguém. Como havia dito, a porta da graça está aberta, né? E as pessoas que têm consciência, que tem chamando agora, é o último chamado. E parece que ele está ouvindo, assim como a deputada, né? A ex-deputada democrata. Sensacional. Aqui The Hill, fonte para vocês, meus amigos. Zuckerberg diz que se arrepende de não ter sido mais franco sob a pressão do governo. Ter sido o quê? Um fraco. Pede desculpas publicamente numa carta ao Congresso dos Estados Unidos. Mark Zuckerberg acaba de admitir 3 coisas. Primeiro, a administração B.D. Harris pressionou o Face a censurar os americanos. 2, o Facebook censurou os americanos. 3, o Facebook sufocou a história do laptop de Hunterzinho. Escreveu no painel do X. Confessou, admitiu o seu erro e pediu desculpas. Os tempos estão mudando. Novos tempos. Os republicanos do Judiciário da Câmara elogiaram a carta como uma grande vitória para a liberdade de expressão na noite de segunda-feira. Uma grande mudança de postura. Maravilhoso isso, meus amigos. Realmente espetacular. Sensacional. Sensacional. Meus amigos, as pessoas estão percebendo que estamos nos momentos finais. Então, os grandes empresários, das corporações, muitos deles estão colocando a mão na consciência e pensando assim, eu não vou continuar nessa loucura. Tá tudo perdido. Eles querem levar o mundo para uma 3G. Eu não quero fazer parte disso. E começam a olhar para o outro lado. O outro lado tem uma proposta muito melhor. Será que dá tempo? Será que se eu pedir desculpas, será que se eu tentar me retratar, será que eles vão me aceitar? E como eu havia dito, meus amigos, agora é a hora de nós elevarmos a vibração do amor e dar uma oportunidade para as pessoas para que elas possam fazer a coisa certa, fazer a diferença e participar disso. A redenção. A redenção. É o momento da redenção e poderem se redimir dos seus atos passados. Muito bem. Aqui é o assunto do momento, todas as plataformas estão falando sobre isso. O fundador, o CEO do Telegram, foi detido. O que isso é no seu aplicativo de mensagem? Muito bem, vocês conhecem muito bem. Em um desdobramento surpreendente, aqui da fonte Forbes, o Pavel Durov, fundador, CEO do Telegram, foi detido na França. Ele tem cidadania francesa e russa. Durov, que possui dupla cidadania, francesa e russa, foi detido no aeroporto de Libor na noite de sábado, dia 24. Essa notícia abalou o mundo da tecnologia e causou repercussões financeiras imediatas. A criptomoeda Toncoin
estreitamente associada ao Telegram, sofreu uma queda de 13% em seu valor após o anúncio da detenção. Reflexão sobre o que Durov foi preso. As informações exatas sobre sua prisão, Durov, não foram oficialmente divulgadas. Muita especulação, tá? Não tem nenhum fato, ninguém sabe o porquê do motivo da detenção. Mas existem várias teorias, né? Teorias sobram a respeito disso, que estava envolvido com coisas ilícitas, etc, 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 etc. E a gente sabe muito bem, meus amigos, que na verdade isso foi uma forma de atingir a liberdade, porque estamos na reta final, né, da eleição norte-americana, e também uma forma de intimidar o Elonzinho. Mas podem ter certeza que o Elonzinho não será intimidado por isso. Ele é determinado. Outro, ele tem costa muito mais quente do que o CEO aqui do Telegram, muito mais proteção também, e é muito mais inteligente. Então, provavelmente isso não vai acontecer com o Elonzinho. Mas isso aqui foi uma forma de intimidar, né, de atingir tanto o Elonzinho, porque o Elonzinho também está sendo pressionado pela União Europeia, e também o Putin, porque, queira ou não, ele é um cidadão russo. Estão compreendendo? Então isso é uma afronta tanto para o Elonzinho, assim como o Putin. Foi acusado de permitir atividades legais, prospero, incluindo... Mas isso aqui é tudo especulação, tá? Não existe nada oficial. Tudo que está aqui é pura especulação. São apenas teorias. Outro motivo pode estar associado ao descumprimento de regulamentações francesas. É da União Europeia, ou seja, não compactuar com a agenda globalista de censura. Aí, realmente, é o que faz mais sentido. Dada a ampla utilização do Telegram em sua capacidade de disseminar informações rapidamente, pode haver preocupações de segurança, aquela ladainha que vocês conhecem muito bem. E se tem pessoas fazendo coisas erradas, o Face também. Teve várias pessoas acusando, usando a plataforma também para praticar irregularidades e até mesmo crimes. Mas vejam, meus amigos, culpar a plataforma é um absurdo. É a mesma coisa você querer culpar um brinquedinho, uma Taurus, por exemplo. Mas não foi o fabricante, não foi a pessoa que disparou o brinquedinho. É a mesma coisa. Né? Pois bem. É censura? Muito provavelmente. Após notícia da prisão do CEO do Telegram, o Durov, aqui na França, várias figuras de destaque manifestaram seu apoio às redes sociais, especificamente no X. Entre o mais notável estavam Robert Kennedy Jr., apoiando, Elonzinho, também o executivo do Hubble, o Christopher Pavlovski. Apoio dele se concentrou principalmente em preocupações com a liberdade de expressão e posição à censura. Kennedy enfatizou a necessidade urgente de proteger a liberdade de expressão, enquanto Elonzinho repetidamente pediu a liberdade do Durov. Aqui o CEO do Hubble criticou as ações da França, considerando a prisão como uma linha cruzada em termos de censura. Pois bem. Vale destacar que Tucker Carlson, o Tucker Carlson entrevistou ele, o CEO aqui do Telegram, que foi detido recentemente, 4 meses atrás, postou no YouTube. Naquela entrevista, Durov alegou sofrer uma pressão significativa por parte das autoridades dos Estados Unidos sobre sua plataforma de mensagens. Durov afirmou ter tido encontros repetidos com agentes do FBI ao entrar nos Estados Unidos. E descreveu tentativas de oficiais de cibersegurança de recrutar secretamente seu engenheiro para obter informações sobre a infraestrutura do Telegram. O CEO interpretou essas ações como esforços para obter maior controle sobre sua plataforma, destacando a tensão contínua entre empresas de tecnologia focadas na privacidade e interesses de seguranças governamentais. Impressionante. Enquanto isso, meus amigos, os americanos, pessoas comuns, estão percebendo que algo iminente está para acontecer. Fazendo alusão aqui, por exemplo, lembrei agora, imediatamente, do livro do Louis Elizondo, Imminent, tem o mesmo tema, né? Mesmo título. Zero Hedge, fonte de notícias. A fonte da notícia. 50 coisas que todos deveriam estocar para se preparar para o caos eleitoral. Caos eleitoral. Você está se preparando? Agora mesmo, milhões de americanos, milhões,
fato totalmente constatável. Estão estocando alimentos e suprimentos em antecipação ao que eles acreditam que está por vir. As pessoas estão nervosas devido à aproximação da eleição. A batalha em rápida escala no Oriente Médio, os alarmes de desastres naturais que temos testemunhado em todo o mundo e o potencial para outra grande pan global. Por Tyler Durden. Em todos os meus anos, nunca vi tanta preocupação com os próximos 12 meses, como estou vendo nesse momento. Há um consenso crescente de que grandes eventos, um consenso geral, as pessoas estão tendo essa noção, que grandes eventos que mudarão a história estão prestes a acontecer. E há muitas pessoas que querem estar bem preparadas. O que acontece? O inconsciente coletivo, nesse momento, meus amigos, está mandando uma informação. Olha, algo grande vai acontecer. Como as pessoas não têm informação para processar isso, elas vão linkar, elas vão vincular isso a catástrofes, porque elas foram doutrinadas no medo o tempo todo, a desgraças, a tudo que é tipo de calamidade. E a grande mídia também trabalha em favor dessa concepção deturpada da realidade. É que também é chamado de campos mórficos, né? O inconsciente coletivo. Interessante isso, meus amigos. Isso é uma percepção geral do povo do mundo. Isso aqui é uma pesquisa, isso aqui é uma constatação. O ato antes marginal que se preparar para o dia do juízo final está se transformando em uma indústria em expansão. Quase 2,5 bilhões de dólares estão sendo explorados. O pulso social da autossuficiência em meio a um mundo de incertezas. Então a indústria do fim do mundo já arrecadou este ano quase 2,5 bilhões de dólares, só nos Estados Unidos. Mas agora uma parcela muito grande da população está se preparando ativamente para o colapso da sociedade. De acordo com números da FEMA, aproximadamente 20 milhões de americanos se preparam bem o suficiente para conseguir ficar sozinhos por pelo menos um mês. De acordo com uma análise de dados do Federal Emergency, aqui, para a agência aqui, cerca de 20 milhões de americanos podem suportar um mês inteiro de autossuficiência. Dentro desse número, há aqueles que se identificam como parte de comunidades de preparação, preppers, né, online, que incluem entusiastas estocando suprimentos para os anos ou construindo bunkers. Pessoas gastando todas as suas economias para construir bunkers. Olha só. E eles estão sendo influenciados por quem? Pelos elitistas. Estão construindo esses bunkers. Porque eles querem exatamente destruir o mundo, se esconder nesses bunkers, e depois que a poeira abaixar literalmente, retornar como senhores soberanos. Esta é a esperança dos trevosos. Compartilhei uma lista de 50 coisas básicas que acredito que todos deveriam estocar. Aqui o articulista, presta atenção. Em alguns dos meus livros. E hoje gostaria de compartilhar essa lista com vocês. Está aqui. Um gerador convencional, um gerador solar, um filtro de água, um sistema de coleta de água de chuva. Aqui. Um grande kit médico de emergência, arroz, massa, sopa enlatada, legumes enlatados, fruta enlatada, frango enlatado, potes de manteiga e amendoim, sal, açúcar, leite em pó, a lista é infinita. Aqui eu não vou colocar até munição, meus amigos, sacos de dormir, ventiladores extras, papel higiênico, tudo que vocês possam imaginar. É uma lista infinita. Nem coloquei todos os itens aqui porque seria um absurdo, que é muita coisa mesmo. Linkando com esta informação, outra matéria interessante. O silêncio antes das tempestades da Usante, a Gaza e Taiwan. Porque estamos observando agora uma pausa, uma trégua temporária. E a gente sabe que essa trégua está sendo dada porque o Putin, assim como o Xichao e o próprio Irã, o Ayatollah, estão esperando a resolução da corrida eleitoral dos Estados Unidos. É por isso que tem essa trégua. Fato, como eu já demonstrei para vocês em outras postagens, em lives passadas, há 3 batalhas quentes ou frias atuais na fronteira da Usante, nas regiões ao redor de Israel, no espaço estratégico entre Taiwan e China continental. É isso aí, totalmente factível. Todos os 3 conflitos não só poderiam se expandir dentro de seus respectivos teatros, mas também escalar para atrair os Estados Unidos.
Na verdade, quem está fustigando esses conflitos é o próprio Estados Unidos, a mando do Estado Profundo. Essa aqui é a verdade. E todos os três envolvem potências, núcleos. China, Rússia, pois bem, e o Irã também, sem falar dos Estados Unidos. O circo está armado. Só que o Putin não vai dar aquilo que vocês querem. Apesar das inúmeras provocações assintosas. Em todos esses teatros parece haver superficialmente estagnação e impasse. Confusão e pausa estratégica por um breve momento marcam todos esses conflitos. Em parte, os hiatos surgiram por causa das incertezas em torno das intenções obscuras do papel dos Estados Unidos. E ainda mais depois que teve uma reorientação, o Bidet trouxe lá uma reorientação sobre brinquedinhos nucleares. Aí a tensão aumentou ainda mais. Esse último está atolado em um ano eleitoral imprevisível, se não bizarro, agravado pela ambiguidade sobre quem está realmente no controle do país e por quanto tempo, e quem será o presidente depois de janeiro de 2025. Uma grande ansiedade mundial, porque essa ansiedade não é só dos Estados Unidos, é do mundo inteiro. Inclusive é isso que o Putin está esperando, por isso que ele está sendo tão paciente, comparado inclusive ao Jó da Bíblia. Então, assim como conflitos anti-ano, a batalha do Oriente Médio está apenas temporariamente em pausa. Concluindo, estamos entrando em um período de 5 meses muito perigosos, segundo o articulista. Interessante isso, meus amigos. Bem interessante. Isso é perfeitamente observável. De fato, o Xichao, o Irã, né, e o Putin deram uma pausa deliberadamente, esperando o seguinte: vamos aguardar para que os Estados Unidos seja retomado e não será necessário uma atitude mais enérgica por nossa parte. É isso que eles estão aguardando, o retorno do loirão. Muito bem. Agora, chefe da ONU no Lu emite grave alerta sobre catástrofe em escala mundial, para colocar mais lenha na fogueira ainda. Aqui o Guterres, Antônio Guterres, com essa notícia aqui bombástica. Na noite de segunda-feira, dia 26, pelo horário de Brasília, o secretário-geral da ONU no Lu, o Antônio Guterres, fez um alerta global sobre a rápida elevação do Oceano Pacífico. E a informação foi divulgada pela agência francesa France Press. Durante uma cúpula de ilhas na região em Tonga, Guterres apresentou um relatório preocupante da Organização Meteorológica Mundial, OMM. O documento revela que algumas partes do Pacífico, do Oceano Pacífico, lembrando que no Pacífico existe uma imensa arca, o nível do mar subiu impressionantes 15 centímetros nos últimos 30 anos. Esse fenômeno representa um grave risco para as ilhas do Pacífico e além. Relatório sobre a elevação do nível do mar no Pacífico. Então ele acredita, que segundo esse relatório, que o nível do mar está subindo, que as ilhas serão totalmente varridas do Oceano Pacífico, e é claro que isso vai respingar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai sentir as consequências desta catástrofe no Pacífico, segundo Guterres. É interessante que o Al Bilek, que fez parte do projeto Montauk, inclusive ele fez um vídeo no YouTube, já antigo, do ano 2000, ele disse que foi para o ano 2025 e ele viu o caos. Estados Unidos parcialmente alagado, né, tomado pelas águas, América do Sul, Europa, né, bem interessante isso daí. E depois disso ele deu um outro salto para o ano 2750, se não me engano, onde a tecnologia levou as pessoas a viverem em cidades flutuantes. Depois ele se encontrou com os Winkmakers, que são os nossos outros eus do futuro, voltou para o ano de 1982 para realinhar, redefinir a linha do tempo. Então essa linha do tempo foi alterada. Agora, porém, as mudanças geofísicas estão acontecendo e foram profetizadas pelo Edgar Cayce. Haverá mudanças, só que essas mudanças não vão destruir, não vão comprometer a estrutura
do planeta, elas serão feitas de forma cadenciada, mesmo porque as mudanças geofísicas apenas serão efetivadas quando nós estivermos já na energia, na frequência da quarta densidade. Então, o nosso planeta já teria que estar na quarta densidade para suportar essas mudanças geofísicas. Caso contrário, elas seriam catastróficas. Estão compreendendo? Já na quarta densidade, elas seriam convertidas em algo totalmente positivo. Porém, na terceira densidade, elas já teriam um caráter totalmente diferente, que seria destrutivo. E essas informações estão sendo comprovadas, inclusive, pelo próprio secretário aqui da ONU no Lu, o Antônio Gutierrez. E falando nisso, meus amigos, é só linkar as informações. O Michael Salla perguntou para o Dr. Hutark, JJ Hutark, espera-se uma micronova para 2030? Na lata. Ele respondeu, Dr. PhD, o JJ Hutark e sua digníssima esposa. Nós trabalhamos com o sistema do calendário maia e deixando para a raça humana pelos seres cósmicos, cuja matemática não foi bem compreendida. Na nossa lógica, o calendário sugere, calendário maia, segundo ele, que é um especialista, que entre 2026 e 2030 vamos ver grandes mudanças geofísicas no planeta. Lembrando que o pico solar foi antecipado. Então, o máximo solar, que era para acontecer em janeiro de 2025, foi antecipado para 2024. Então, se o máximo solar foi antecipado, provavelmente também as mudanças geofísicas serão antecipadas, porque uma coisa está atrelada à outra. Estão compreendendo? Realmente impressionante. Estamos vivendo em tempos diferenciados. Somos a geração do apocalipse, sem sombra de dúvida. Mas não com a conotação de destruição. O apocalipse se refere à revelação, à geração das grandes revelações, das grandes mudanças. E falando também sobre isso, podemos linkar isso com as profecias do Edgar Cayce, que foi um dos maiores médiums de todos os tempos. A Atlântida surgirá novamente. Então, algumas partes que estão debaixo d'água irão submergir e outras irão por baixo d'água, mas se nós estivermos na quarta densidade, isso será feito de uma forma coordenada que não nos prejudicará. Agora, se estivermos na terceira densidade, aí vai ser uma calamidade e tanto. Pois bem, a Atlântida surgirá novamente. Nos próximos anos, outras terras aparecerão no Atlântico e no Pacífico, que agora é litoral de muita terra, será leito de oceano, inclusive muitos campos de batalha presentes. Essa mensagem é de 1943. Serão oceanos, serão mares, baías, partes da atual costa leste de Nova York, ou a própria cidade de Nova York desaparecerão, em sua maioria. Enquanto que as partes sulistas da Carolina e a Geórgia desaparecerão inteiramente. As águas dos lagos serão vertidas no Golfo, Virginia Beach. Estará entre as terras seguras, assim como parte de Ohio, Indiana e Illinois, bem como a maior parte do sul do Canadá e sua parte oriental. Edgar Cayce. Continua Edgar Cayce. A América do Sul será sacudida desde sua porção superior até o final. E na Antártida, perto da Terra do Fogo, aparecerá a Terra, com um estreito correntes de água. Pouco antes de falecer, desencarnar, Edgar Cayce teve uma visão do futuro, onde se achava dentro de um objeto metálico em forma de charuto. Talvez uma espaçonave. Sobrevoando a América, óbvio, um OVNI, um UAP. Sobrevoando a América num OVNI em forma de charuto, talvez uma nave dos Pleiadianos. No ano de 2100, diz ele, presta atenção. Chegamos a uma enorme cidade, as casas são quase todas totalmente de vidro. Uma cidade de vidro, como se fosse uma cidade de cristal. Eu perguntei pelo nome da cidade, eles disseram, esta é a Nova York. É a Nova York. A antiga cidade foi destruída. Nós a reconstruímos. A água cobria ainda uma grande parte do Alabama e Norfolk. E Virgínia eram imensos portos de mar. As indústrias estavam dispersas nos campos próximos, em vez de centralizado nas cidades. Um grande número de casas era construída de vidro. Interessante isso daqui. É bem interessante.
Então, as mudanças geofísicas apenas irão ocorrer de forma pontual quando nós estivermos nas densidades superiores, não antes. Porque se acontecer antes, vai ser a mesma catástrofe que sucumbiu a Atlântida há 9.600 anos atrás. Por isso que a linha do tempo tinha que ser mudada. Sensacional. Edgar Cayce também teve um encontro com o Arcanjo Miguel, no dia 15/7 de 1928, uma entidade extradimensional. Lembrando que os anjos nada mais são que entidades extradimensionais. Então, aquela conotação bíblica, tem que fazer aquela distinção da conotação bíblica do que é de fato um anjo. Então, o que é retratado como anjo é, na verdade, um ser hiperdimensional ou extradimensional. Pois bem, desculpem. Lançando para todos os lados. Depois disso, ele teve um encontro com o Arcanjo Miguel, no dia 15/7 de 1928, onde os móveis tremeram, as panelas eram lançadas para todos os lados. Imaginem vocês, um fenômeno e tanto. Depois disso, ele viu levitando. Ele se viu levitando no meio da sua casa. E anos depois, ele seria chamado novamente para uma grande mensagem. Depois desse ocorrido, ele ouviu uma nova mensagem de Miguel. Reapareceu novamente em 1932 e disse, prestem atenção, as mudanças físicas e espirituais estão chegando para os que têm amor e compaixão. E essas pessoas têm um grande papel a desempenhar. Então, as pessoas que têm amor, a vibração do amor e a vibração da compaixão têm um grande papel nas transformações geofísicas planetárias. Ou seja, os despertos. Uma grande batalha final começará em 2020. Exatamente, foi esse ano que intensificou a batalha entre as forças da luz e as forças das trevas. Com a junção de Júpiter e Saturno. Essa será a última grande tribulação, antes de recebermos a coroa da ascensão. Fecha aspas. A última grande tribulação, antes de recebermos a coroa da ascensão. Que informação extraordinária, que mensagem aqui desta entidade extradimensional. Lembrando que as entidades extradimensionais são bem próximas à fonte criadora. Por isso que se fala, né, na literatura cristã, que os anjos são próximos de Deus. E de fato são. Porque as entidades extradimensionais são os seres mais próximos da fonte criadora. Muito bem. A jornada do herói. A jornada do herói está estritamente ligada à ressurreição de Cristo. Joseph John Campbell foi um mitologista, escritor, conferencista e professor universitário norte-americano, famoso por seus estudos em mitologia e religião, comparado à autora obra O Herói de Mil Faces, publicado originalmente em 1949. A jornada do herói é tida por ele como um mito principal que gira em toda a história e ciclos de acontecimentos em todas as mitologias do mundo, ou seja, está incutido no nosso inconsciente coletivo. Sempre com o mesmo enredo, desencarne e renascimento do herói, vinculado ao conceito de redenção. E aqui está o ciclo do herói. O herói, ele tem uma jornada, ele recebe uma iluminação, depois tem o tempo da tribulação, depois da tribulação ele ressurge triunfante. Impressionante. Estamos num tempo de atualização energética, como diz a lei do Uno. A jornada do herói acontece com um relógio, na geometria sagrada, e nesse ciclo de tempo em que vivemos, estaremos numa escala cósmica, onde o herói ressurge triunfante. A jornada do herói de Joseph Campbell está estritamente ligada ao término do Kali Yuga, a noite mais escura da humanidade, ou o ciclo onde a energia negativa, Kava, começa a se dissipar, em associação perfeita com o ciclo da jornada do herói, onde ele se encontra desencarnado, derrotado, abatido e ressurge para a vitória, uma alusão diretamente à ressurreição de Jesus, ou seja, para o Krita Yuga, a Idade de Ouro. Fantástico. De 2025 a 2026 começa o Krita Yuga, Idade do Ouro. E isto bate perfeitamente com as informações do Dr. J.J. Rutark. Estamos na grande guerra do Mahabharata, a grande tribulação que antecede a Idade de Ouro, que vai garantir a nossa libertação. E falando sobre alinhamento planetário, meus amigos, daqui a pouquinho começa um dos
um grande alinhamento planetário. Um grande portal será aberto daqui a pouquinho. Então, é um momento para você poder estar ali, né, junto com o seu esposo, com a sua esposa, que é uma forma de você cocriar, através da união sagrada, um futuro positivo. Alinhamento planetário 2020. Vamos fazer planos, né, para essa noite aqui. É hoje. Aqui, alinhamento planetário 2024. 6 planetas alinhados em 28 de agosto. Depois de meia-noite, né, dia 28 de agosto, 2024. Daqui a algumas horas, né, já estaremos no dia 28. O próximo alinhamento planetário ocorrerá no dia 28 de agosto de 2024. Nas primeiras horas desse dia, 6 planetas, Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e Saturno se alinharão no céu. Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno serão visíveis a olho nu. Embora Mercúrio esteja mais próximo do horizonte, ou seja mais difícil de observar. Para ver Netuno e Urano, você precisará usar um telescópio ou um binóculo de alta potência, para quem quer observar este fenômeno. Realmente sensacional. Tem até uma ilustração aqui de como será este alinhamento. Lembrando que os escuros, isso é um fato, está no livro, inclusive, do Aleister Crowley, tá? Na obra do Aleister Crowley sobre a sociedade Thule. Thule não, Telema, o culto Telema, tá? O culto Telema, ou os trabalhos de Babalão, os escuros, as sacerdotisas negativas, promovem imensas orgias. Exatamente vai ter nessa noite, tá? Todas as sociedades, a sociedade Vril, células da sociedade Vril, células da sociedade também Telema, do culto Telema, irão realizar imensos rituais para tentar atrapalhar, né, sabotar a linha do tempo. Então é papel dos casais estarem unidos nesta noite. É a sua missão sagrada. Se unir a sua esposa, com o seu respectivo esposo, para cocriar uma linha de tempo favorável e também para conter, emplacar aqui a energia negativa, os trabalhos negativos dessas sacerdotisas negativas que vão fazer imensas orgias dessa noite, tá? Isso é um fato. Muito bem. David Wilcock diz, e tem mais, meus amigos, David Wilcock diz que o eclipse de dia 8 de abril, vocês lembram muito bem, teve uma repercussão inteira, uma grande polêmica sobre esse eclipse do dia 8 de abril. Seria o marco de grandes mudanças. E todos os alinhamentos planetários subsequentes seriam etapas dessas mudanças. Então entenda, aqui é uma porta que se abre. Então mais uma porta precisa se abrir que vai conduzir à transição planetária. Então daqui a pouquinho uma porta é mais um estágio, mais uma engrenagem, mais um degrau para que a transição planetária possa ser efetivada. Por isso que os escuros vão tentar sabotar isso com todas as maneiras, todos os recursos que eles conhecem. E eles vão promover vários bacanais, orgias, podem ter certeza absoluta. Então eu peço encarecidamente aos casais, né? Então esquece que está brigado, esquece tudo, por um bem maior, tá? Muito bem. Desempenhe o seu papel esta noite. Tá? Isso é uma missão. David Wilcock diz que o eclipse de dia 8 de abril seria um marco de grandes mudanças e todos os alinhamentos planetários subsequentes seriam etapas dessas mudanças. Ou seja, mais uma porta que vai se abrir, mais um degrau para que a linha do tempo possa ser concretizada. Ou seja, portais abertos para novos eventos. Nós temos que passar para o próximo estágio. Ok? E, como colocar assim? É como se fossem pedágios, né, gente? Vamos pensar assim. É uma parada que você tem que passar por um pedágio para você continuar na estrada. Tá? Seria mais ou menos isso. Portais abertos para novos eventos, demarcando um novo estágio, que precederia um grande flash solar transmutador, o qual virá muito provavelmente no pico solar do ciclo 25, que é exatamente o ciclo que nós estamos presenciando, de 11 anos, porque o ciclo dura 11 anos, né, e nós estamos agora no ciclo número 25, de 11 anos, que foi determinado pelo grande cientista russo Alexander Sheshivevsky.
Sensacional. Sensacional. A vida é um fenômeno. Sua produção se deve à influência da dinâmica do cosmos sobre um sujeito passivo. Ela vive devido à dinâmica. Cada oscilação da pulsação orgânica é coordenada com o coração cósmico em um todo grandioso de nebulosas, estrelas, o Sol e o planeta. Alexei Sechevievsky, da Academia de Ciências da Rússia. Meus amigos, segundo o Alexander Sechevievsky, no máximo solar, e os próprios cientistas acreditam que este flash solar dos últimos tempos, dos últimos dias, dos últimos meses, a intensidade do pico solar, da atividade solar, das manchas solares, para ser mais preciso, que emite massa coronal, obviamente, é o maior dos últimos 23 anos. E nem se sabe ainda se é o pico solar mais poderoso. Ok? Se nós chegamos realmente no clímax. Então, isso aí influencia, segundo o Alexei Sechevievsky, no comportamento humano. Então, todas as transformações, as grandes mudanças econômicas, militares, políticas do mundo acontecem nesse período. E ele contabilizou isso nos últimos 250 anos. Mais de 250 anos. Por isso que as pessoas estão sentindo, como no artigo do Zero Hedge, olha, parece que algo grande vai acontecer. Isso é uma percepção geral das pessoas no mundo, segundo os artigos que eu mostrei para vocês. E como a pessoa interpreta isso? Ah, deve ser o fim do mundo, deve ser uma catástrofe. Porque é essa informação que as pessoas estão comprando. Por isso elas estão se preparando para o fim do mundo, quando na verdade vai surgir um novo mundo. Mas quem realmente pode moldar a consciência das pessoas somos nós, os despertos. Lembrando que 1%, segundo o Dr. Steve Greer, co-criando um mundo positivo, esse mundo positivo acontece através dos campos mórficos, que é a própria teoria do 101º macaco. Tem uma relação direta. É bem interessante. Realmente espetacular. Aqui, falando sobre o Luiz Elizondo, novamente, post do Dr. Michael Salla. Por que Luiz Elizondo está recebendo cobertura de saturação da mídia para o seu novo livro iminente? Publicidade. Agora virou uma estrela, popstar, Luiz Elizondo. Estamos vivendo uma nova era de transparência ou algo mais está acontecendo? Michael Salla, você percebeu, né? É bem sabido que a mídia tradicional é controlada pela agência de 3 letras, através do que é chamado de Operação Macbird, que é o do controle da percepção do público. Aliás, essa agência de 3 letras maldita que controla todas as grandes mídias do mundo, ok? Que continua a operar. Eu recomendo a Mark disse para aprender mais sobre a Operação Macbird. Então eu presto atenção quando a mídia tradicional promove um autor ou uma agenda em particular. Como as crenças de Elizondo sobre os OVNIs serem uma grande ameaça à segurança nacional. Já preparando o terreno aqui, o script para uma invasão fake para demonizar os extraterrestres, que é a agenda dos escuros. E que os OVNIs não são feitos pelo homem, SSP, mas exclusivamente por inteligência não humana. Ou seja, não existe tecnologia reversa. Ou seja, ele está simplesmente endossando a narrativa, a retórica do sistema. Por isso que ele está sendo chamado aqui pela CBS Morning, né, café da manhã. Daqui a pouco vai ser chamado até na Rede Bobo. O Elizondo vai, na verdade, né? Daqui a pouco vai estar lá, na CNN, né, na Rede Bobo, vai ser convidado para tudo que é lugar. É o queridinho da grande mídia agora. Enquanto isso, o Michael Salla é rechaçado, né? Dr. Greer, lembrando, meus amigos, que o Luiz Elizondo é um denunciante. Ele é um denunciante, óbvio que tem que ser respeitado, mas ele é um denunciante. Enquanto o Dr. Greer, em comparação com o Dr. Greer, que já apresentou centenas de denunciantes com patente maior do que a dele. Aí ninguém faz nota nenhuma, faz de conta que não existe. Se você for comparar as evidências do Luiz Elizondo com o do Dr. Greer, é um abismo absurdo. Um abismo. Não tem nem como comparar. É como comparar uma formiguinha com um elefante. Porque o tamanho dos documentos que o Dr. Greer acumulou,
durante seus 30 anos de pesquisa. Mas as testemunhas que ele tem, meus amigos, o Elizondo não é nada. Tá? Se for comparar, por exemplo, com a obra do Dr. Greer. Mas o Luiz Elizondo está sobre os holofotes da grande mídia. E o Dr. Greer é marginalizado, assim como o Dr. Michael Salla. Por que será? Acho que a resposta vocês já sabem. Tá óbvio demais. 1950, Allen Dulles inicia a Operação MacBird, da agência de 3 letras, que assume controle total dos principais meios de comunicação para controlar a percepção do público. Lembrando, meus amigos, que essa agência é que promove todas as PSYOPs. Informações contra inteligência, fomenta a desinformação. É essa agência aqui. Inclusive no nosso meio, para confundir as pessoas, para dividir e conquistar, e semear o quê? Discórdia e desinformação. Quem promove isso é a Operação MacBird. Se você não estiver municiado, brindado por boa informação, você pode sim ser a próxima vítima. Por isso que é importantíssimo você ter boas referências. É fundamental. Principalmente no tempo que estamos vivendo. Falando sobre o Projeto Bluebeam, eu já falei sobre o Projeto Bluebeam nas outras lives, porque aqui é uma construção lógica. Então, uma live é sequência da outra. São informações que estão totalmente, são convergentes. Então, existe uma convergência entre as informações que nós apresentamos. Ok? Muito bem. Vamos dar continuidade. Não são informações aleatórias, jogadas ao vento. É uma construção lógica feita com metodologia científica de triangulação de informações. Assim como faz o Dr. Michael Salla. Assim como faz o Dr. Greer. Que são realmente informantes responsáveis. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Vamos voltar aqui para o Robert Kennedy Jr. Grande Robert Kennedy Jr. Eu sempre tive muita simpatia por ele. Muita. E ele só atendeu às minhas expectativas. Não me decepcionou nem um pouquinho. Até agora. Muito bem. Vamos lá. Ele era eu sempre chamei ele aqui no canal de meu esquerdista preferido, né, gente? Era o Robert Kennedy Jr. Vamos lá. Esse assunto aqui é bem interessante, meus amigos. Escrito pelo Dr. Michael Salla. Este é um excelente resumo do Christopher Sharp, Liberation Times. Tá? Liberation Times é um site muito bom para você saber o que está acontecendo no mundo da ufologia. Um dos melhores que existe, tá? Liberation Times, só procurar no Google. Sobre a questão-chave relacionada a OVNIs e brinquedinhos núcleos. E uma visão geral, o livro do Robert Hastings. Esse Robert Hastings, ele falou, meus OVNIs e nukes. Esse livro é muito bom, porque ele simplesmente desmistificou a questão dos OVNIs com as usinas nucleares e zonas de conflito, tá? É o melhor livro de todos. Muito bem embasado, com dados, é sensacional. Concordo com a conclusão de Hastings sobre OVNIs, historicamente interferindo em brinquedinhos nucleares, nos Estados Unidos e na Rússia. É um aviso à humanidade da superfície para não usar brinquedinhos núcleos em batalhas futuras. Então o Putin já sabe disso, o Bidê já sabe disso, o Chichal também já sabe, todos foram devidamente avisados. Embora ninguém possa dizer com certeza porque as entidades não humanas, ou seja, os extraterrestres, que principalmente operam a misteriosa nave e monitoram até interromperam os brinquedinhos núcleos americanos e russos ao longo de um período de 80 anos. Uma possível razão pode ser enviar uma mensagem direta às potências nucleares, de que elas estão brincando com fogo, por assim dizer, e arriscando o futuro da civilização humana. Fecha aspas. Também faz sentido que se esses seres têm bases na Terra e conduzem vários projetos aqui, é óbvio. Quantos
a intraterra. Se tiver um cataclismo, um apocalipse nuclear, vai afetar a intraterra. Sem falar que existem muitas bases extraterrestres no Himalaia, na Cordilheira dos Andes, no interior de montanhas e até mesmo em vulcões adormecidos ou extintos. E é claro que eles não vão querer isso. É óbvio que não. Porque aqui é a casa deles. Estão compreendendo? Também eles necessariamente estariam preocupados com destruições físicas generalizadas e poluição radioativa generalizada e duradoura que ocorreria após uma grande troca núcleo. Consequentemente, seu interesse contínuo, mas ainda em grande parte oculto na situação, provavelmente será altruísta e egoísta. De fato, os ETs e seres da Terra interior têm uma infinidade de bases e projetos ocultos por toda a Terra, que eles não gostariam que fossem interrompidos por uma humanidade de superfície rebelde, usando brinquedinhos núcleos em mais uma rodada de batalha tribal pela humanidade na superfície. Pesadelos nucleares de OVNIs. Robert Hest pede transparência governamental. Fecha aspas. Verdade, meus amigos, sem falar que existem milhares de extraterrestres se passando por humanos, infiltrados em nossa sociedade. Seria mais um motivo para que os extraterrestres não tolerem de forma alguma, isso não é admissível por eles, tal cenário. Então ninguém pode usar silos nucleares. Simples assim. E na história existem inúmeros exemplos. E está aqui o livro do UFO e Nukes, né, aqui do nosso queridíssimo amigo. Muito bem. Do Robert Hastings. Aqueles que leram o livro de Robert Hastings, UFOs e Nukes, estarão familiarizados com o espanto, o pavor e o choque de naves avançadas, desconhecidas, interferindo na infraestrutura de brinquedinhos núcleos dos Estados Unidos. E saiu uma matéria aqui, né, no Liberation Times, sobre ele. A pesadelos nucleares e OVNIs, e Robert Hastings pede transparência governamental. Entre 1973 o presente, Hastings entrevistou 167 ex-militares. Não é um, não é dois, não é 10. 167 testemunhas. Eu acho que é um número bom, né, gente? Convincente, né? 167. Ex-militares americanos que estavam envolvidos em incidentes de incursão de UAPs, ou seja, OVNIs em locais de mísseis balísticos intercontinentais, áreas de armazenamento de brinquedinhos e campos de teste de brinquedinhos durante a Batalha Fria e além. Então eu acho que ele tem know-how, está muito bem abalizado. 167 testemunhas não é brincadeira, não. O que ele descobriu foram vários incidentes alarmantes, onde o pessoal temia que os UAPs pudessem desencadear um apocalipse núcleo. Que coisa. Aqui, lá, em Press, reconta o testemunho de David Shur, um oficial aposentado de lançamento de Minuteman, na Força Aérea dos Estados Unidos, o SAF, no final dos anos 60. Shur fazia parte do 91, ala de mísseis estratégicos em Minot, Dakota do Norte. 91º, aqui. Certa noite, ele recebeu uma ligação de segurança da base. Um objeto grande e brilhante estava pairando no céu, a leste de sua instalação de controle de lançamento. Então, esse senhor aqui, o Shur, trabalhava numa das plataformas de lançamento. E apareceu um enorme OVNI, né, ao leste da instalação do controle de lançamento, que chamou, obviamente, a atenção de todos. Ainda mais alarmante, quando o objeto passou sobrevoou de Shur. Ele apareceu a enviar sinais para os mísseis nucleares, escaneando-os um por um, analisando um por um. Então, para seu choque, Shur e sua equipe testemunharam os indicadores de lançamento em andamento. Isso aconteceu não só nos Estados Unidos, mas também na Rússia. Então, os OVNIs chegou ali e começou a lançar os mísseis nucleares. Colocou eles para voar. Ativou todos eles, indicando que eles tinham recebido um comando de lançamento. Eles foram forçados a ativar urgentemente o interruptor de inibição, evitando o potencial catástrofe. Mas, na verdade, os OVNIs
ativam e desativam, falando como se desse um recado. Olha, sua tecnologia é obsoleta e nós controlamos ela. E vocês não vão usar. Vocês só vão usar se nós permitimos e nós não permitimos. Então vocês não vão usar. Nunca, jamais. Esquece. Isso está fora de cogitação. Estranhamente, quando o objeto misterioso passou para o noroeste, todos os indicadores voltaram ao normal. Foi embora, voltou tudo ao normal. Para assustar mesmo. Edgar Mitchell, ex-astronauta, baseado-se em testemunho de fontes credíveis dentro de agências militares de inteligência, muitas das quais tinham as mais altas autorizações de segurança. Edgar Mitchell cresceu em Roswell, Novo México, local do infame incidente de OVNIs, em Roswell, 1947. Ele alegou ter conversado com inúmeras fontes confiáveis que confirmaram que a queda de Roswell envolveu uma espaçonave alienígena, de acordo com Mitchell. Oficiais militares de alta patente e funcionários do governo confiaram-lhe o seu conhecimento sobre visitas extraterrestres e seus subsequentes esforços de encobrimento. Ele acredita que esta ocultação foi motivada pelo desejo de evitar o pânico ao público e manter o controle sobre a tecnologia alienígena avançada. Intervenção extraterrestre em conflitos nucleares. Presta atenção. Uma das afirmações mais surpreendentes de Edgar Mitchell, ex-astronauta, foi que extraterrestres interviram durante a Batalha Fria para evitar um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em uma entrevista em 2015 ao Daily Mirror, ele afirmou que alienígenas visitaram a Terra e estavam particularmente interessados no alcance de mísseis White Sands no Novo México, onde a primeira bomba núcleo foi testada em 1945. Mitchell acredita que esses seres extraterrestres estavam preocupados com a humanidade, capacidades destrutivas, e tomou medidas para garantir que os brinquedinhos núcleos não fossem utilizados. Mitchell contou a história de oficiais militares que testemunharam OVNIs desativando mísseis e voos de teste sendo interrompidos por espaçonaves alienígenas. Esses relatos, disse ele, provêm de fontes confiáveis que serviram em base de mísseis durante os períodos tensos da Batalha Fria. Segundo Mitchell, essas intervenções terrestres foram motivadas pelo desejo de preservar a paz na Terra. Wikileaks e outras revelações. Está aqui, meus amigos. Saiu até no Wikileaks. Pois bem. Do Julian Assange, aqui. Incluindo correspondências entre Mitchell e John Podesta. Então, o presidente da campanha presidencial de Hillary Clinton, nesses e-mails, Mitchell solicitou urgentemente uma reunião para discutir a divulgação extraterrestre e a energia do ponto zero, uma fonte teórica de energia ilimitada. Ele enfatizou que os extraterrestres eram seres amantes da paz e que não tolerariam a violência e estavam dispostos a partilhar tecnologia avançada para garantir a sustentabilidade da Terra. Mas é claro que foi negado, ainda mais falando com a Clinton e o Podesta, né? Totalmente da cabal. Aí você foi bastante inocente, hein, Edgar Mitchell? Bastante inocente. Ingênuo. Voltando aqui para o Robert Hastings, meus amigos, ele foi citado no livro do Luiz Elizondo, por isso que ele está em evidência. Estão compreendendo? Como o Luiz Elizondo está sob os holofotes do mundo agora, grande repercussão, ele citou o Robert Hastings. Só que o Luiz Elizondo está trazendo uma narrativa que, na verdade, nós estamos à mercê desses seres e que eles podem nos controlar, eles podem fazer o que quiserem conosco, por isso eles são uma ameaça à segurança nacional. Deturpando tudo, absolutamente tudo. Embora minhas investigações tenham terminado em 2012, devido à idade avançada e problemas de saúde, desafiadores ao longo de um período de 40 anos, consegui confirmar que a atividade de OVNIs havia ocorrido em locais relacionados a brinquedinhos núcleos, já em janeiro de 1945, na unidade de produção de plutônio em Havre, no estado de Washington. Então, recentemente, quando em outubro de 2010, em vários locais de brinquedinhos balísticos, né, no Nebraska. Investigações de outras pessoas confirmaram mais incursões de OVNIs em 2015, na fábrica de montagem de armas de Pantex, no Texas, dado o padrão de repetidas visitas de OVNIs em instalações nucleares ao longo dos anos. Suspeito que incidentes ainda mais recentes tenham ocorrido, mas permanecem publicamente não relatados por ex-militares. Resumindo, a conexão OVNI e brinquedinhos núcleos é antiga, extensa e contínua. Relatório do Dr. Robert Hastings. Incrível. Esses encontros entre naves avançadas e infraestruturas nucleares ocorrem há décadas.
muito antes de adversários modernos como Xin emergirem da fome e da pobreza. E até hoje, nenhuma tecnologia publicamente conhecida corresponde às capacidades descritas no depoimento de Hastings. Com muitos outros, está convencido de que a inteligência por trás dessas incursões não é de origem humana, mas sim extraterrestre. É óbvio. Se isso já acontece há 80 anos, é óbvio que não é obra nem da Xin, não é obra do urso, é obra de inteligência não humana. Embora ninguém possa dizer com certeza por que as entidades não humanas que presumivelmente opera uma misteriosa nave, monitora até mesmo, interrompe as armas núcleos americanas e russas. Por um período de 80 anos, uma possível razão pode ser enviar uma mensagem direta às potências nucleares de que elas estão brincando com fogo, por assim dizer, arriscando o futuro da civilização humana. Também faz sentido que esses seres têm bases na Terra e conduzem vários projetos aqui. Eles necessariamente estariam preocupados com a destruição física generalizada e a poluição radioativa. Muito bem. Hastings acredita que a possibilidade perturbadora de que inteligências não humanas continuem a interferir em brinquedinhos dos Estados Unidos exige atenção urgente do Congresso. Além disso, ele vê a AARO como um grupo de desinformação, um sentimento recuando por várias fontes do Congresso. Verdade, a AARO está totalmente desacreditada em o Pentágono, inclusive pelo Congresso dos Estados Unidos. E o Louis Elizondo, queira ou não, ele também desacreditou ainda mais esta instituição, porque ele desmentiu a AARO em vários quesitos diferentes. Bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Por quê? Porque está sendo construída uma narrativa que os OVNIs podem perturbar a nossa ordem, que eles querem nos controlar, que eles são ditadores, que eles querem impor a sua civilização aqui, nas suas regras, as suas leis, as suas regras aqui no mundo. Um verdadeiro devaneio, né? Um verdadeiro absurdo. Na verdade, eles nos salvaram diversas vezes diferentes, né? Em diversas ocasiões diferentes. Hastings disse a Liberation Times: independente disso, a realidade da vigilância de OVNIs, da interferência em brinquedinhos de destruição em massa americana é algo que o Congresso dos Estados Unidos deve aceitar e abordar o mais rápido possível. E isso será discutido no Congresso. Em outras palavras, embora seja possível contar com o Pentágono e seu grupo de falsa investigação e desinformação da AARO para continuar resistindo ao inevitável dia do acerto de contas, nossos líderes civis devem continuar avançando em direção a uma transparência muito maior no tópico UAP, OVNI, inteligência não humana, ou seja, extraterrestres. Os americanos e o resto da humanidade não merecem nada menos. Sensacional esta movimentação. E vários congressistas dos Estados Unidos estão apoiando. Enquanto isso, meus amigos, quando o Loirão admitiu saber coisas interessantes sobre alienígenas, mas se recusou a revelar os segredos. Isso aconteceu há 4 anos atrás. Loirão tem detalhes sobre alienígenas. Sim, o ex-presidente foi sincero sobre o assunto durante uma entrevista com o tema do Dia dos Pais com seu filho mais velho. Isso já faz um bom tempo, mas vale a pena recordar. Donald Jr., em julho de 2020, agora com 46 anos, meus amigos, pediu, brincando a seu pai, que divulgasse informações sobre Roswell e os extraterrestres, a cidade do Novo México, conhecida por sua proximidade com eventos de OVNIs. Ele insistiu: deixe-nos saber o que realmente está acontecendo, pai. O candidato republicano respondeu de acordo com a NBC News, abre aspas, tantas pessoas me fazem essa pergunta, não vou falar com vocês sobre o que sei sobre isso, mas é muito interessante. Roswell é um lugar muito interessante, muitas pessoas gostariam de saber o que está acontecendo. Ele foi evasivo, porque o Loirão, em 2020, não tinha bala na agulha, não tinha tinta na caneta para realmente chutar o balde. Então, porque nesse momento, CIA, corporações, é que realmente detinham o poder. E outra, ele nem tinha acesso de segurança, essa informação, ele não tinha acesso a essas informações para poder comprovar as suas alegações, porque falar é fácil. O difícil é você ter as provas na mão. Por isso que o acesso é negado. O acesso é negado desde sempre, desde que os Majestic 12
criar um governo paralelo dentro dos Estados Unidos, o acesso é negado. Bill Clinton, vários agentes da CIA não têm acesso a essas informações. Pois bem. Como o presidente Loirão admitiu que foi informado sobre avistamento de OVNIs em 2019, ele afirmou, abre aspas, as pessoas estão dizendo que estão vendo OVNIs, palavras de Loirão. Mas quando o Donald Júnior perguntou se ele desclassificaria alguma coisa, ele se esquivou. Bem, eu teria que pensar sobre isso. Nick Pope, ex-líder do projeto OVNI do Ministério da Defesa britânico, disse ao The Sun. Embora possa não haver uma conexão alienígena, o presidente Loirão certamente conhece todos os segredos de OVNIs. Conhecer, com certeza ele conhece. O próprio Raim Eshed confirma isso, general israelense, no ano de 2019, que foi o mesmo ano. A questão é que ele não tinha bala na agulha, né, para realmente efetivar esta revelação nesta ocasião. Muito bem. E agora, meus amigos, a atualização mais sensacional que eu já vi na minha vida. Esse aqui é o Dr. Steve Greer. Grande Dr. Steve Greer. Dr. Steve Greer é uma inspiração para cada um de nós. Para mim, é uma grande inspiração de determinação, coragem, pessoa que realmente enfrenta, segue em frente, de forma contundente, resiliente, porque ele já sofreu poucas e boas na sua vida, para que a energia livre e as tecnologias revolucionárias possam, de fato, estar à disposição da humanidade. Então, o trabalho do Dr. Greer é singular, tá? Não tem comparação com nenhum outro, porque o Dr. Greer não fica pedindo para extraterrestre. O Dr. Greer não fica rezando, o Dr. Greer faz acontecer. Eu não estou brincando, meus amigos. Esse homem é inacreditável, ele é imparável. Não estou dizendo que meditar não é importante. Não é isso que eu estou dizendo. É que ele faz acontecer. É como se ele tivesse assumido essa responsabilidade. Depende de mim. E esse senso é muito importante. Quando você tem esse senso que depende de você, aí você muda. Você não fica transferindo a responsabilidade para os outros. Isso é uma característica do Dr. Greer, que eu sigo esse exemplo todos os dias. Depende de mim. É como se dependesse só de mim. E quando você tem essa consciência que depende de você, você começa a se policiar. Você procura realmente efetuar o seu melhor. Dar o seu melhor a cada dia, a cada momento. E este é o perfil do Dr. Greer. Eu não sei se vou conseguir passar todos os tópicos, meus amigos, porque isso aqui é uma atualização extraordinária para mudar a sua vida, a sua visão da realidade. Esse homem, 30 anos, quantas decepções você teve, Dr. Greer? 2001 foi uma grande decepção, no National Press Club, lá em Washington, D.C., onde o senhor ajuntou vários militares e denunciantes na frente de todas as câmeras de televisão do mundo, e foi debochado, simplesmente foi desprezado junto com Dan Willis. Mas o senhor jamais desistiu. O senhor começou a desenvolver tecnologia, o senhor começou a desenvolver um programa de contato extraterrestre. Ele desenvolveu um programa de contato e ele acredita que esse contato vai acontecer. E ele está fazendo por onde? Ele vai promover um mega evento, meus amigos. Eu só vou resumir aqui, vou passar só alguns detalhes sobre a atualização do Dr. Greer. Acho melhor passar na quinta-feira, né, Nete? Isso aqui é muito extenso, mas eu vou passar aqui, adiantar alguma informação para vocês. Dr. Greer está planejando 6 noites de vigília, onde ele vai juntar vários agentes psíquicos. Isso é verdade, meus amigos. Este ano ainda. Vários agentes psíquicos e médiums. Lá na Virgínia, nos Estados Unidos, uma grande área, onde várias câmeras serão instaladas nos céus para que haja o grande contato. E ele acredita que vai acontecer esse ano. E o melhor, ele vai juntar, isso vai ser online. Imagine só, live 6 dias seguidos, onde as pessoas irão realizar meditação numa egrégora positiva
para que o contato aconteça. Ele tem uma metodologia científica, ele afirma, se nesses 6 dias, 1% da humanidade estiver imbuída desse sentimento, o contato acontece e nós estaremos nas densidades superiores. Essa iniciativa do Dr. Greer é simplesmente louvável, é simplesmente admirável. Vocês estão entendendo, meus amigos? Vai usar a sua influência, o seu dinheiro. Ele vai estar agora no próximo dia 8, lá na Inglaterra, aonde ele vai se juntar, arriscando a sua vida, porque o Dr. Greer já sofreu vários atentados. Para quem não sabe, eu já mostrei alguns para vocês. Você tem uma pessoa próxima dele que falou, Dr. Greer só não desencarnou ainda. Só não desencarnou ainda porque ele realmente enfrenta o sistema. Ele não se esquiva. Ele não se esconde, ele não tem medo. Porque agentes extraterrestres infiltrados protegeram e salvaram a sua vida. Meus amigos, ele está processando uma junta de advogados, o sistema, várias corporações, e ele diz que está muito próximo de ajuntar provas definitivas para ganhar essa causa. E eles vão ser obrigados a revelar esses documentos classificados, que será a ponta de lança para que a energia livre seja anunciada para o mundo. E quando eu vejo uma informação dessa monta, ninguém falando, ninguém comentando, eu fico muito triste. Eu fico, de fato, triste. Porque uma pessoa séria, que já contatou, ele tem 5 terabytes de informação. Meus amigos, esse homem aqui já reuniu vários documentos desclassificados. Centenas de denunciantes militares aos longos dos anos. Quer dizer, comparar ele com o Luiz Elizondo é uma brincadeira, é uma piada de mau gosto. Ele tem credibilidade. Vocês estão entendendo? Credibilidade de verdade. E todas as suas informações são verificáveis. Ele tem a maior biblioteca de consulta do mundo, online. Então o trabalho do Dr. Greer é simplesmente extraordinário. Que nós possamos participar disso, meus amigos. De fato, prestigiar o trabalho do Dr. Greer. Dr. Greer diz que vai fazer acontecer. E ainda esse ano. Vocês estão compreendendo? Ele vai colocar a mão na massa. Ele está desafiando o sistema. Sem falar, meus amigos, que ele está com uma junta de advogados. E existem pessoas que financiam, óbvio, porque isso aí envolve dinheiro. Quantos advogados ele tem que pagar? Uma junta dos principais advogados. Tem alguns que são voluntários, outros são pagos. São mais de 50 advogados nos Estados Unidos para processar essas instituições, corporações, para proteger as testemunhas, que essa é a grande dificuldade. Meus amigos, esse senhor aqui, ele prometeu, ele não brinca em serviço. Eu tenho várias testemunhas militares e agentes psíquicos P3, que são agentes psíquicos avançados, que vão testemunhar no Congresso dos Estados Unidos. Eles só não se apresentaram ainda porque as suas vidas estão em perigo. Eu preciso preparar, salvaguardar as famílias e essas pessoas. Então ele está junto com agentes do governo, advogados, deputados, políticos, para garantir o quê? A integridade dessas pessoas e de suas famílias. Depois que isso for garantido, for resolvido, elas vão se apresentar, meus amigos. Agora eu fico imaginando, um agente P3 no Congresso é irrefutável. Não tem como ser refutado. Um agente P3, sabe o que um agente P3 faz? Um agente P3 consegue materializar coisas. Um agente P3 faz qualquer médium vire brinquedinho de criança, né, Liante? Os médios convencionais que nós conhecemos. Um agente P3 é um tipo de agente psíquico mais avançado que existe. Eles podem hackear naves alienígenas, podem entrar em contato com alienígenas a todo momento, a todo instante. Isso vai ser apresentado nos Estados Unidos. Dr. Greer está planejando tudo isso.
Dr. Greer não fica perguntando, né, se vai, se é possível ou não. Ele vai e faz, ele mete a cara. Por isso que o Dr. Greer é diferenciado. Eu sigo o exemplo do Dr. Greer. Né? Gratidão pela presença de vocês.